Olá pessoal, eu estou aqui para falar para vocês sobre dois poemas que vão cair no vestibular desse ano, dois poemas de Manuel Bandeira. Um deles é Cartas de Meu Avô e o outro é Eu Vi Uma Rosa. O período literário em que esses poemas foram escritos é o modernismo. Esse período literário tem como marco inicial a Semana de Arte Moderna, que foi um evento de ruptura. O modernismo foi uma quebra de paradigmas, ele representava uma quebra com as regras. Vinha-se de um período literário em que as regras métricas, as sílabas, a contagem, a musicalidade, a rima, eram estruturas muito fechadas, não se podia fazer muito longe de um soneto, por exemplo, que é uma estrutura poética muito fechada. Focava-se nisso. Então, o modernismo veio para gerar essa ruptura, tanto na prosa quanto na poesia. Gerou bastante estranhamento na época, como toda mudança gera, mas vinha justamente com esse propósito de quebrar com essa literatura meio que renascentista que se produzia naquela época. Bom, sobre o autor. Esse daí é o Manuel Bandeira, ele nasceu em 19/4/1886, natural do Recife, morreu dia 13/10/1968, filho de Manuel Carneiro de Souza Bandeira e Francelina Ribeiro de Souza Bandeira. Ele se mudou muito durante a vida dele, durante o período dele. Nasceu em Pernambuco, mas se mudou muitas vezes por conta do ofício do pai. No final de 1904, então, ele fica sabendo que é tuberculoso, mas ele vem a falecer apenas em 1968, como a gente viu antes. Manuel Bandeira se destacou no período literário dele por introduzir na poesia os versos livres, adaptando os ritmos a formas regulares ao modernismo. Criticava a poesia tradicional que o precedia e tinha um grande amor pela vida, manifestando sua ternura em seus versos. Então, os sentidos, os sentimentos são coisas que a gente pode, as percepções são coisas que a gente vai perceber muito nos poemas que a gente vai ler depois. Não possuía um vocabulário hermético, Bandeira se intitulava o maior dos menores poetas. Uma das características dele era a humildade, então ele se julgava um poeta menor, mas dentre os menores ele se intitulava o maior, justamente pela questão da humildade. Tinha como característica principal a humildade, como eu já disse. Então vamos lá, o poema Cartas de Meu Avô. A tarde cai por demais, erma, úmida e silente, a chuva em gotas glaciais chora monotonamente. E enquanto anoitece, vou, lendo sossegado e só, as cartas que meu avô escrevia para minha avó. Enternecido, sorrio. Do fervor desses carinhos é que os conheci velhinhos, quando o fogo já era frio. Cartas de antes do noivado, cartas de amor que começa, inquieto, maravilhado e sem saber o que peça. Temendo a cada momento ofendê-la, desgostá-la. Quer ler o seu pensamento e balbucia, não fala. E eu bendigo envergonhado esse amor, avô, do meu fruto sem cuidado, que ainda verde apodreceu. O meu semblante está enxuto, mas a alma, em gotas mansas, chora abismada no luto das minhas desesperanças. E a noite vem por demais, erma, úmida e silente, e as chuvas em pingos glaciais caem melancolicamente. E enquanto anoitece vou, lendo sossegado e só, as cartas que meu avô escrevia para minha avó. Esse livro foi publicado no livro de estreia, Cinza das Horas, em 1917. Tem como tema central, além do amor vivido pelos avós, o próprio ato de leitura, que é quando ele lê as cartas do avô. É como se a leitura e a releitura daquelas cartas permitisse a ele conhecer um amor que ele conheceu tardiamente e comparar esse amor com o amor dele vivido. O eu lírico está lendo, sossegado e só, e a poesia, é quando a poesia se dá. Então, durante a leitura, se tratando do lado de fora, tem a figura da chuva, e do lado de dentro é a leitura, em que o autor poetiza o amor dos avós, anterior à sua existência, mas que ainda o comove.
A chuva representa uma busca de refúgio e aconchego. Quando ele fala, a tarde cai por demais, erma, úmida e silente, a chuva em gotas glaciais chora monotonamente. Quando chove, a gente busca refúgio, a gente busca um lugar quentinho. Então é como se essa imagem da chuva viesse a representar essa busca pelo aconchego. Enquanto anoitece, vou lendo sossegado e só as cartas que meu avô escrevia para minha avó. A imagem acústica da chuva, pensando-a como uma repetição, também remete à monotonia, né? Era um momento, não era um ato de muita ruptura, ele estava naquele aconchego, naquele sossego, naquele monótono. Este conceito é reforçado pela forma do poema, que se arquiteta em estrofes do mesmo número e de versos que variam apenas de 6 a 8 sílabas poéticas. Então, ele dá uma ideia de sequencial, de monotonia mesmo. Além disso, o poema termina com as mesmas 2 estrofes que começa, apenas com algumas modificações sutis. A tarde cai é substituída por e a noite vem, o que demonstra uma passagem do tempo, que a gente não consegue identificar exatamente por quanto tempo esse leitor, autor-leitor, né, fica lendo e relendo aquelas cartas e vivendo e revivendo aquela história a partir da leitura e releitura. A segunda estrofe se repete no final do poema, que dá a ideia de um círculo, de uma repetição que se prolonga. O que depois a gente vai ver é justamente essa ideia de um leitor incessante, de um leitor incansável. As rimas também remetem a essa ideia de ritmo, que todas as rimas são AB e AB, que são iguais, né? E na sequência, e a única exceção é essa terceira estrofe, que é AB, BA. E essa quebra na rima não vem só para representar uma quebra no ritmo, ela vem para representar uma quebra no sentido mesmo, porque é quando, em meio à melancolia que aquele autor, leitor, que o eu lírico está vivendo ao ler as cartas do avô, para a sua avó, ele manifesta a ternura, porque é naquele momento que ele sorri. Bandeira busca entrelaçar forma e sentido na sua poesia. Ele usa a forma para dar o sentido, que é o que ele fez nesse momento. Quando ele rompe a forma das rimas, ele rompe também o sentimento que está acontecendo ali. Ele troca a melancolia por uma manifestação de ternura, de sorriso. O autor tenta proporcionar sentidos em cada aspecto da sua poesia. O poeta proporciona ao leitor melancolia na atmosfera chuvosa, no ritmo repetitivo e deleite em surpresas, como acontece no sorriso, quando em decifrar o poema como um todo significativo. Então, o deleite e a melancolia. A melancolia se dá por meio dessa continuidade, da repetição, do choro, da chuva, que a gente já falou. E a frustração pessoal aparece versus o registro concreto de um amor que nasceu, cresceu, amadureceu e envelheceu sem se desfazer. Pensando o amor dos avós, vendo o amor dos avós, relendo naquelas cartas, ele sente vergonha do amor dele, porque o amor dele, ele não conseguiu deixar fazer nascer, crescer, amadurecer e envelhecer até se desfazer. O amor dele, verde, apodreceu. Ele tem uma característica muito marcante, que é a humildade, que inclusive manifesta com essa capacidade de reconhecer os próprios erros a partir desse amor que ele vê que deu certo, que poderia ter dado certo se ele tivesse feito diferente, talvez. Reverência, ele manifesta bastante reverência, que é a admiração pelo avô, pelo amor que os avós viveram. A melancolia, a saudade do amor que seus avós viveram. Ele sente uma espécie de saudade do amor que os avós viveram, como se ele tivesse também vivido, ainda que ele não o tenha feito, mas ele sente uma ligação pelas questões sanguíneas e familiares. E eu bendigo, envergonhado, esse amor avô do meu fruto sem cuidado, que ainda verde apodreceu. A admiração pelo amor do avô se intensifica essa sensação de incapacidade de amar que ele sentia. Então ele se culpa bastante por não ter sido capaz de amar como os seus avós foram. O seu choro chora na chuva como um fenômeno físico, então a chuva em gotas glaciais chora monotonamente, é como se ele estivesse chorando na chuva, como se a chuva estivesse chorando por ele, né? E também seu choro como fenômeno metafísico chora na alma
quando ele fala: o meu semblante está enxuto, mas a alma em gotas mansas chora abismada no luto das minhas desesperanças. O deleite se dá na quebra do ritmo e quando o sorriso aparece, que é quando a rima, na terceira estrofe, quando a rima se inverte e em meio ao choro, em meio a essa tristeza, essa melancolia, aparece o sorriso como manifestação de ternura. Se delicia com fervor nos carinhos que lê nas cartas, ocorridas por um amor ocorrido antes da sua existência, ainda que tenha conhecido o fervor dos carinhos quando já estava frio. Ele fala isso, mas quando ele fala é que os conheci velhinhos, quando o fogo já era frio. Na verdade, esse frio não é frio de já ter acabado, é um frio de maturidade, de solidez, né, de algo que não teve fim, que se permaneceu sólido. O eu lírico se mostra um leitor infatigável, que é incansável, porque você não consegue marcar o tempo. Por ser essa questão cíclica, por ter essa repetição cíclica, esse ritmo constante, essa ideia de circularidade mesmo, de você não identificar, não se pode, ele se mostra um leitor, você não sabe quando ele começou e nem quando ele terminou de ler aquelas cartas. A única coisa que a gente consegue perceber é que ele começa a ler quando a tarde cai e quando a noite vem ele ainda está lendo. É a demonstração da maturidade da poesia de Bandeira, que surge a partir de uma libertação métrica sem abandonar os aspectos rítmicos, o que dá essa fluidez, esses temas cotidianos, esse sentimento que marca bastante a simplicidade da poesia desse autor. O que neste caso não é uma realidade, porque essa poesia não pode ser considerada como uma poesia simples, muito menos simplória, porque a forma ela é usada para mostrar sentimentos, para mostrar sentidos, não o contrário. O conteúdo não está submetido à forma, mas a forma é usada para construir esse conteúdo. Então agora nós temos a outra poesia, que é a poesia Eu Vi Uma Rosa. Eu vi uma rosa branca, sozinha no galho. No galho, sozinha no jardim, na rua, sozinha no mundo. Em torno, no entanto, ao sol do meio-dia, toda a natureza, em formas e cores e sons esplendia. Tudo isso era excesso. A graça essencial, mistério inefável, sobrenatural. Da vida e do mundo, estava ali uma rosa sozinha no galho, sozinha no tempo, tão pura e modesta, tão perto do chão, tão longe da glória, da mística altura. Dir-se-ia que ouvisse do arcanjo invisível as palavras santas de outra anunciação. Essa poesia é um poema pentassílabo e de verso branco. Ela é constituída por 2 estrofes de 5 versos, 3 estrofes de 1 verso, 1 estrofe de 6 e outra de 8, o que também demonstra essa irregularidade característica do período modernista. Não é fechada como o soneto, por exemplo. Ele publicou essa poesia Eu Vi Uma Rosa no mesmo período em que ele publicou a poesia anterior, Cartas de Meu Avô, no mesmo livro, que é a Lira dos 50 Anos. Nesse momento em que o título e a primeira estrofe usam a mesma frase, Eu Vi Uma Rosa é o título e Eu Vi Uma Rosa é a primeira estrofe, aparece a figura de linguagem da anáfora, que se caracteriza pela repetição para dar intensidade. A imagem da rosa começa a ascender, então, de rosa passa para galho, que passa para jardim, que passa para rua, é como se o ambiente começasse a se expandir. Na segunda estrofe mostra uma antítese à primeira, pois a rosa não está mais sozinha, está todo o entorno, agora em torno dela está a natureza, está o sol, está os sons, o que era tudo um excesso. Então aparece a figura de linguagem da anáfora, depois aparece a figura da linguagem da antítese, com essa imagem de que ela não está mais sozinha, e depois da hipérbole, quando ele fala que tudo aquilo que estava em torno da rosa agora era excesso. O tema central é a solidão e a evocação à bela e a singela anunciação. É como ele fecha o poema, é como uma comparação com a anunciação cristã mesmo. Ele traz essa figura do santo, do angelical, para trazer essa comparação cristã para essa ideia da rosa solitária, da rosa que está toda
em volta de um monte de coisas que lhes são desnecessárias. Bom, eu espero que vocês tenham uma boa sorte no vestibular e que tenha ajudado.